Palavra da salvação. A liturgia de hoje nos permite tomar consciência de quem nós somos e qual é a nossa missão. Pode não parecer, mas o Evangelho fala disso. Esse trecho de hoje do Evangelho de Marcos tem dois momentos, ou dois temas, e eles estão interligados. Ele começa com João, o discípulo amado de Jesus, dando a Jesus a notícia de que existe alguém que não é da comunidade dos seguidores dele, que em nome de Jesus expulsa demônios, ou seja, liberta as pessoas de seus sofrimentos. E ele diz assim, dessa forma, porque ele concebe a missão de Jesus e a missão dos discípulos como algo exclusivo. No entanto, a resposta de Jesus vai no sentido oposto. Jesus mostra que para fazer o bem não é condição pertencer a tal ou qual comunidade. O que é que isso significa? Significa a oportunidade que nós temos de compreender melhor a missão da igreja, ou seja, a nossa missão. O que é que diz esse texto? Diz que Deus age de forma privilegiada na igreja, na comunidade de Jesus, ou seja, no nosso meio. Mas Deus não pode ser propriedade de nenhuma comunidade. Deus é livre para agir onde, quando e em quem Ele quiser. É muito importante nós compreendermos isso, porque a não compreensão disso já causou muito sofrimento à humanidade. Quando nós temos a pretensão de que a nossa comunidade, de que a nossa religião seja a única portadora da salvação, seja o único caminho para se chegar a Deus, nós criamos uma série de problemas. Nós nos colocamos à parte em relação aos outros, nós nos consideramos superiores em relação aos outros que não fazem parte da nossa comunidade, e nós nos tornamos incapazes de perceber que Deus é totalmente livre. O próprio João vai dizer no seu Evangelho, Jesus vai dizer para Nicodemos que o Espírito de Deus é como o vento. O que é o vento? É o ar em movimento. Nós podemos sentir o ar passando por nós, mas nós não podemos engarrafar o vento. Nós não sabemos de onde vem, não sabemos onde ele vai parar. Ou seja, nós não somos proprietários de Deus, nós não somos proprietários de Jesus. Querer que a palavra de Deus seja exclusiva da nossa comunidade, querer que Jesus seja uma propriedade da nossa comunidade é não entender a própria mensagem de Jesus. Tanto na primeira leitura, tanto que a primeira leitura mostra isso. O que diz a primeira leitura? Que Deus retira o espírito de Moisés e o entrega a pagãos, a gente que não fazia parte do povo judeu. Porque Deus não está circunscrito a um povo, não está limitado por um espaço. Deus é livre. Deus age em todo ser humano. Deus age na consciência de cada pessoa humana. E isso faz com que qualquer pessoa humana possa responder ao chamado de Deus. Possa fazer o bem, mesmo que nunca tenha ouvido falar de Jesus. Se nós olharmos para as pessoas em torno de nós, nós vamos perceber que mesmo aquelas pessoas que não acreditam em Deus, elas agem motivadas e inspiradas por Deus, às vezes. Nós vamos olhar o comportamento de pessoas que se dizem ateias e vamos identificar nelas atitudes profundamente cristãs. Por que isso? Porque Deus age em todo ser humano.
Deus age em quem não acredita nele, e Deus age em quem acredita nele. A diferença é que, naquele que não acredita em Deus, essa pessoa não tem consciência de que Deus está agindo nela. E nós temos consciência de que Deus age em nós. Isso traz uma outra diferença. Aquele ateu, aquela pessoa que não acredita em Deus, mas que age sob o influxo de Deus, sem ter consciência de que Deus a move, consciência intelectual de que Deus a move, ela será menos cobrada do que nós. Porque nós temos consciência, porque nós recebemos a revelação de Deus. Nós ouvimos a palavra de Deus. Nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, que nos diz que nós, a igreja, somos portadores privilegiados da salvação. Mas nós não somos portadores exclusivos da salvação, porque Deus concede a salvação para pessoas que não fazem parte da igreja. Por que isso é importante? No momento que nós vamos compreender isso, nós vamos parar de brigar com os outros por causa de religião. Porque a religião não existe para separar as pessoas, para causar brigas. Ela existe para aproximar as pessoas. Vou esclarecer logo, para ninguém dizer que eu estou sendo relativista. Eu não estou diminuindo a função da igreja, a importância da igreja. Eu estou afirmando a posição da igreja. O que eu quero dizer? Que a igreja é importante, mas o importante não é a igreja. O importante é o reino de Deus, que é o projeto de vida de Jesus. A igreja é um instrumento privilegiado da implantação desse reino no mundo. A igreja é ao mesmo tempo sinal do reino e instrumento do reino. E o que é o reino de Deus? É um jeito novo da gente viver, que Jesus propõe, respeitando a identidade do outro, aprendendo a conviver com as diferenças, aprendendo a reconhecer que Deus é maior do que a nossa cabeça e que Deus é livre o suficiente para agir nas pessoas, mesmo naquelas que teoricamente são fechadas para Ele. Vamos aprender uma coisa: nós não podemos manipular Deus. Nós não podemos obrigar Deus a fazer o que nós queremos. Muito embora, com muita frequência, a gente tente fazer isso, querer obrigar Deus a agir de acordo com a nossa vontade. E isso faz com que nós paremos para pensar um pouco, a partir da palavra de Deus. Lembrando que a palavra de Deus, ela tem 3 características. Ela nos encanta, ela nos surpreende e ela nos desafia. E hoje ela traz para nós esse grande desafio: renunciar à pretensão de exclusividade, renunciar à pretensão de que somente nós cristãos é que temos acesso a Deus, e que todos aqueles que não rezam pela nossa cartilha já estão condenados. Por que eu estou dizendo isso? Porque mesmo depois de 2000 anos, mesmo depois da igreja ter crescido e compreendido melhor a sua missão, muitos de nós ainda não demos esse passo. Muitos de nós ainda estamos nos afastando das pessoas porque elas pensam diferente. Nós estamos condenando os outros porque não pensam da mesma forma. E não é esse o propósito da religião. A religião é para nos aproximar. Claro que a pessoa tem que ter critério. Reconhecer o valor do outro não significa eliminar o seu próprio valor.
É preciso, primeiramente, reconhecer o nosso valor, saber qual o valor da nossa comunidade e não abrir mão dele. Mas é preciso reconhecer o valor do outro. Jesus agiu assim o tempo todo. É só nós olharmos os evangelhos. Ele reconhecia valor no meio dos seus discípulos, reconhecia valor entre os judeus que não faziam parte da sua comunidade e reconhecia valor também nos pagãos. Chegou uma mulher pagã para Jesus, tocou nele, e Jesus sentiu e percebeu que ela tinha sido curada e disse: tua fé te curou. Para uma pagã. Nós estamos vivendo um momento histórico atual em que nós estamos divididos por várias coisas. Nós estamos divididos pelo pensamento político, nós estamos divididos pelas classes sociais, nós estamos divididos pelo pensamento e pela prática religiosa. No que nos toca, enquanto igreja, nós devemos aprender isso. Que a religião não é para separar as pessoas, mas para aproximar. Quem sabe, quem conhece a história da humanidade, sabe quantas guerras foram travadas em nome da religião, em nome de Deus. Só nos últimos 500 anos. Na Europa, por exemplo, guerra entre nós católicos e os protestantes. Isso tem que ser superado. Hoje talvez nós não estejamos travando uma guerra convencional de religiões, né? Mas nós sentimos que ainda há certa resistência em nos aproximar daquele que é da nossa religião diferente. Pare e pense. Quantas pessoas são do seu ciclo de amizade que são de outras religiões? Que tipo de trabalho em conjunto você realiza com pessoas de outras religiões? Você é capaz de conviver com alguém de uma religião diferente? Ou nós só somos capazes de conviver dentro da nossa bolha? Se nós somos capazes apenas de conviver dentro da nossa bolha, alguma coisa tem que ser feita. Talvez nós estejamos ainda contaminados pela mentalidade do exclusivismo, de que só a nossa religião é que salva, que todo aquele que não faz parte do nosso grupo não merece a nossa amizade, não merece o nosso convívio e não merece que eu me una a eles para trabalhar em prol de um objetivo comum. Portanto, vamos ficar com essas questões hoje. Primeiro, ninguém pode manipular Deus. Ele age onde, quando e em quem Ele quiser, mesmo que eu goste ou não disso. Segundo, vamos abrir mão da pretensão da exclusividade, porque a exclusividade é um peso muito grande para que nós o suportemos. Vamos nos libertar desse peso desnecessário. E, sobretudo, saber que o fato de nós sermos cristãos e católicos não nos torna simplesmente por isso melhor do que os outros. O que nos torna melhores é viver segundo a vontade de Deus. Isso pode acontecer na nossa comunidade e fora dela. E estejamos prontos para ser surpreendidos por pessoas que muitas vezes nem acreditam intelectualmente em Deus, mas agem de uma forma muito mais cristã do que nós. E não precisa muito esforço para a gente perceber isso no dia a dia. Basta um pouco de atenção. O privilégio que nós temos de sermos portadores da palavra de Deus traz para nós uma grande responsabilidade. Viver essa palavra de Deus testemunhando que nós somos discípulos e discípulas de Jesus. Que Deus, em sua misericórdia, nos conceda luz para a nossa inteligência, para nós entendermos isso.
e nos conceda a força dele para que no nosso dia a dia nós possamos ser sinais e testemunhas do reino de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.